Olá pessoal, uma boa tarde a todos, uma bela manhã, se caso for de manhã que você estiver ouvindo isso. Eu quero falar nesse vídeo, embora há muito tempo eu não tenho feito um vídeo, mas eu quero falar um pouco sobre a ressurreição e a vida eterna, tá? E para iniciar, eu gostaria de tomar uma leitura no livro de São João, capítulo 20, do versículo 20 até o 27. Então eu gostaria de ler esse versículo, tá? Para que a gente possa ter então alguns comentários sobre as mensagens do profeta William Branham, que começa assim então no capítulo 19, capítulo 19 de São João até o capítulo 27. Então estarei lendo para vocês. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Essa leitura ela é bem clara quando Jesus fala de Lázaro, que estava morto já há 4 dias, fedendo no sepulcro, todo enrolado, Então, nós observamos aqui os fatos, que trouxeram, a evidência da ressurreição dos mortos, Porém, há uma igreja que não morrerá. Essa igreja que estiver viva para o arrebatamento, ela será transformada. E como eu digo isso, que será transformada, porque quando ela passar no processo da transformação, os mortos que estão no sepulcro, aguardando a vinda do Senhor para a ressurreição do último dia, se levantará a encontrar nos ares, junto com a igreja, o Senhor. Então, nós temos uma evidência clara que tudo que nós fazemos conta para o dia final. Tudo que nós realizamos com relação ao nome do Senhor Jesus, por isso nós devemos nos separar totalmente do mundo, porque o mundo, a própria Escritura diz, o mundo jaz no maligno. Portanto, aqueles que não se separarem do mundo para viver exclusivamente em Cristo Jesus, obedecendo a sua palavra, crendo em sua palavra com exatidão, não deixando-se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isso fará com que você tenha uma vida saudável, firmada na palavra, e Deus está te olhando. E isso é bom, porque o tempo da ressurreição já está às portas. Podemos ver hoje como o mundo se encontra numa tribulação sodomita total, onde não há mais respeito, onde não há obediência, onde não há temor, e isso mostra a condição em que o mundo está. Mas, baseado nisto, eu tenho aqui 2 mensagens que foi pregada pelo profeta William Branham
e que vou citar para vocês. No caso aqui, a mensagem Ressurreição de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro, no parágrafo aqui, parágrafo 22, ressurreição de Lázaro, é isso mesmo. No parágrafo 22, é isso aqui. Então está aqui claramente. Aqui diz o profeta: antes que Deus faça algo aqui na terra, quero que vocês captem isto atentamente. Antes de Deus, qualquer coisa na terra, Ele sempre envia uma testemunha do céu para declarar isto agora. Antes de Jesus nascer, ora, Deus enviou uma testemunha disto. Sinais e maravilhas de sua vinda começam a aparecer, assim como estão aparecendo hoje por testemunhas de sua segunda vinda. Novamente, vê, sinais e maravilhas. Este é um dia em que nunca houve uma era, através de todas as eras da Igreja, que produzisse o que esta era está produzindo. Agora, pois, a vinda do Senhor que está se aproximando. Vocês não creem? Aproximando-se mais, e estamos nos aproximando do fim da história deste mundo, quando Jesus virá. Observem os sinais. Começam a aparecer. Havia um homem chamado Zacarias e sua esposa Isabel, pessoas justas e santas, guardando os mandamentos de Deus, andando em todos os estatutos e ordenanças de Deus, irrepreensíveis. Este é o tipo de lar que precisamos hoje. Vocês não creem assim? Em vez disso, nas igrejas hoje temos tudo, exceto santidade e justiça. Mas eles eram pessoas justas, pessoas piedosas, andando nos mandamentos do Senhor, mantendo todas as ordenanças irrepreensíveis. Zacarias era um sacerdote no templo, e seu ofício era queimar incenso enquanto se orava. Então eu quero que vocês observem, na sequência vai dizer da visita do anjo Gabriel, que ele questionou sobre a profecia que estava para Isabel dar à luz, e o que aconteceu? Ele foi, segundo o anjo Gabriel, ele ficou mudo até o nascimento da criança, para que não fossem propagado publicidade da vinda do filho prometido, que ele era já de idade avançada, Isabel estéril, mas ali há uma promessa de Deus, porque Isabel daria à luz ao precursor da primeira vinda de Cristo, isto é, João Batista, Tanto é que Isabel grávida, quando Maria recebeu a promessa da vinda do Messias, ela foi até Isabel anunciar. E observe que aos meses que Isabel estava grávida, ela não sentia mover da criança em seu ventre. Mas quando Maria, e estando com Jesus no seu ventre, houve a primeira ressurreição. João despertou e começou a chutar dentro da barriga de Isabel. Isso foi uma maravilha, porque João era o precursor, era um profeta, E esse profeta João estaria com o sinal do profeta Elias, conforme Lucas 1,17, que o mistério de Elias encarnaria em João e ia diante dele, Então, é muito interessante isso.
Por que eu falo isso? Porque tudo que acontece no mundo, no lado cristão, Deus, como eu disse no passado, não faz nada sem antes enviar a sua testemunha. Nesse tempo do fim, Deus enviou a testemunha final para a igreja gentia. Ele enviou um profeta, que é o anjo de Apocalipse, capítulo 10, 7, que diz que quando ele tocar a sua trombeta, ou seja, pregar o evangelho completo, se cumpriria os segredos de Deus, como anunciou os seus servos, os profetas, né? Então, na mensagem aqui, um resumo às 7 eras da igreja, eu quero ler para vocês aqui, na era da igreja de Esmirna, né, cujo mensageiro foi Irineu. Então, eu vou ler aqui na página 112, né, da metade para frente, que está escrito assim, olha, observe, Apocalipse capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, observe, ouvidos, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é as igrejas? Nós somos a igreja, né? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É o lançamento dos incrédulos no lago de fogo, como vamos ver a seguir. Agora, uma vez mais, o Espírito está falando a todas as eras. Esta mensagem é para nos confortar hoje, assim como confortou nossos irmãos de todas as eras. E ele nos diz que a segunda morte não nos causará dano. Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo, conforme está descrito em Apocalipse capítulo 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Evidentemente, isto significa que todos aqueles que estavam lá dentro foram lançados no lago de fogo. Pois bem, quero salientar algo aqui para você. Não há dúvida de que isto fará pessoas comentarem sobre minha estranha doutrina, mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e queime lá eternamente. Em primeiro lugar, o inferno ou o lago de fogo, ou como você queira chamá-lo, não é eterno. Como pode ser se ele tem um princípio? Em São Mateus capítulo 25, verso 41, diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se ele foi preparado, então não foi sem princípio. Se ele teve princípio, então não pode ser eterno. Evidentemente, você poderia tropeçar sobre a ideia da palavra eterno. Mas esta palavra significa de séculos a séculos e tem diferentes significados associados a ela. Observe em 1 Samuel, capítulo 3, verso 13 e 14. Deus disse a Samuel que ele iria julgar a casa de Eli para sempre e que eles não mais ofereceriam sacrifícios para sempre, como os seus não mais ofereceriam sacrifícios para sempre, como os seus sacerdotes. E em 1 Reis, capítulo 2, 27, Salomão expulsou o último descendente de Eli do sacerdócio. Isso foi 4 gerações ou mais tarde, ou algo assim. Agora você pode ver que eterno, neste caso, não se compara com aquilo que é eterno, ou seja,
aquilo não teve princípio ou fim. Assim, neste caso, a palavra eterno significa até o ponto de desaparecer. É isso que aconteceu. Eles desapareceram. Eu queria só acrescentar aqui que vocês examinassem a palavra destruição em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Portanto, amados, eu quero encerrar aqui esse vídeo, porque já deu meu tempo, de pouco mais de 15 minutos, para poder chamar a atenção de vocês para observarem as tragédias que estão acontecendo no mundo hoje, como vulcões, grandes tempestades, grande seca, o desaparecimento dos níveis das águas, que além de fornecer água para matar a sede, também fornecer energia. Observe a destruição de todo o sistema desse mundo que já está praticamente aniquilado, Então podemos afirmar que o mundo já está caindo em pedaços e não há como voltar atrás. Muitos querem recuperar, mas não tem como recuperar, porque esse é o caminho final da história deste mundo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que me ouviram nesse vídeo. Faça comentários, pergunte, tá? Eu gostaria muito de receber, para que vocês comentassem e se preparassem, porque a hora já é mais tarde do que pensa. Muito tempo, muitas igrejas denominacionais sempre diziam: Jesus está vindo, Jesus está vindo. Mas eu digo que ele já está aqui, habitando em seus filhos, aqueles predestinados para a hora final. Tanto é que as suas obras estão sendo feitas, conforme ele afirmou em São João capítulo 14, verso 12, Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz. Observe isso aí, tá? Comece a observar as pessoas que se dizem cristãs e muitas vezes não são. Observe o comportamento das pessoas, observe seus testemunhos, porque a coisa é mais rápida do que vocês podem imaginar. Eu agradeço a vocês por mais esse vídeo, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.